Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre o livro do profeta Joel. Vamos contar um pouquinho do momento histórico, do contexto histórico e social da época do Joel nesse primeiro vídeo, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre 3 promessas do livro do profeta Joel, 3 profecias que são muito influentes no meio cristão. Nós conversamos muito, falamos muito, ou citamos muito o profeta Joel por causa dessas 3 promessas. Então é sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje e também no próximo Entenda a Bíblia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o contexto histórico e social do livro do profeta Joel. Joel é um dos grandes profetas enigmáticos. Pouco se sabe acerca dele. Pouco se sabe sobre o contexto histórico do profeta Joel. É certo que o profeta Joel escreveu entre o século 8 a.C. e pode ter escrito até o século 4 a.C. O correto é dizer que o reino de Israel, como não é citado, possivelmente já não existia mais, o reino do norte. Então só é uma profecia sobre o reino do sul. Não pode acontecer durante o período babilônico, porque o profeta fala dos muros de Jerusalém e fala sobre a adoração no templo de Jerusalém, querendo dizer que ou o templo e os muros não foram destruídos ainda, então entre o período da queda do reino do norte e a queda do reino do sul, ou somente depois, quando o muro já havia sido reconstruído, quando o templo já havia sido reconstruído. Então, o período do profeta Joel é muito difícil de ser contado porque ele não fala, ele não cita quem era o rei, por exemplo. Se fosse antes da queda, ele citaria um rei, como todos os outros profetas citam, para datar historicamente a origem do livro. Ou se fosse no período do reino persa, por exemplo, ele citaria quem era o imperador persa, né? Como acontecia com outros profetas também. Então, às vezes ele não fala nada, então a gente não sabe dizer em que época que aconteceu. A gente sabe que aconteceu durante uma época que aconteceu uma peste de gafanhotos, acabando com a agricultura, dando problemas econômicos, problemas sociais, problemas de fome. Então aconteceu nesse período, mas tantas foram as pragas de gafanhotos no Antigo Testamento que também não sabemos dizer em que período exato podemos datar o livro de Joel. Joel significa Yahvé é Deus, ou Yahvé é o único Deus, né? O nome de Joel tem um significado dizendo sobre a soberania de Deus, e é esse o grande contexto do livro de Joel. Falar da soberania de Deus, falar que Deus está no controle de toda a história, falar que Ele vai trazer juízo e julgamento sobre todas as nações, falar que Ele vai derramar o seu Espírito sobre todo aquele que nele crê, falar que Ele vai promover salvação a todo aquele que invocar o nome do Senhor. Essas 3 promessas nós vamos conversar no próximo vídeo. Mas o livro de Joel é um enigma, ninguém sabe exatamente, nem por exemplo a gente sabe o nome de Joel significa isso, Yahvé é o único Deus ou Yahvé é Deus, mas a gente não sabe, por exemplo, quem foi Joel, se ele foi um sacerdote, se ele foi uma pessoa comum da sociedade, um profeta, não sabe nem de que tribo ele foi. Acredita-se que se foi no período pós-exílico que ele foi da tribo de Judá, ou possivelmente poderia ter sido da tribo de Benjamim, ou ainda poderia ser um levita, um sacerdote, mas a gente não sabe dizer nada sobre o livro de Joel. Mas o contexto da carta dele, o contexto da profecia dele é muito importante para os dias de hoje, principalmente nessa questão das 3 promessas aí, o que nós vamos falar no próximo vídeo. Então, esse é o livro de Joel, um livro enigmático, não dá para contar muita coisa sobre ele, porque é um livro de 3 capítulos, onde ele mesmo não se apresenta, ou ele não fala quem ele é, ou em que época ele escreveu, apenas que acontecia um grande problema econômico na época, porque a agricultura tinha sofrido com uma grande peste de gafanhotos. Então, é isso que a gente pode contar sobre o livro de Joel. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre essas 3 promessas que o livro de Joel fala, enfatiza, e que trazem muita relevância para nós nos dias de hoje. Nós falamos muito sobre isso no Novo Testamento, os autores do Novo Testamento falam muito sobre isso, a igreja fala muito sobre isso, e nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Então, é isso que nós tínhamos falar hoje, nessa introdução do livro de Joel. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.